Glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor Jesus, a todos os irmãos do grupo, sou a missionária Elândia, esposa do pastor Diego, fui incumbida de trazer uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Convido os irmãos a orarmos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, Deus amado, Deus querido, queremos pedir licença para entrar em Tua santa e gloriosa presença, Pai, glorificar e exaltar o Teu nome por mais um dia. Pai amado, por essa oportunidade, Senhor, na qual o Senhor nos concede nesta noite. Pai, eu quero Te pedir nesse momento, toma a direção, meu Pai, deste culto. Pai, toma, meu Pai amado, o controle, meu Senhor. Meu Deus, que não seja, meu Pai, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Pai, fica conosco, meu Pai, nos liberta, nos transforma. Faz o Teu querer, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Quero ser grata ao Senhor, por essa oportunidade na qual o Senhor me concedeu. Quero ser grata pela vida de cada um dos irmãos, que Deus continue abençoando. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para falar através da sua palavra ao meu e ao teu coração nessa noite, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Gostaria que todos os irmãos acompanhassem a leitura, que fica no livro de Êxodo, capítulo de número 16, versículo 2 a seguir, que diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Há alguns dias o Senhor ele tem falado comigo de várias formas. E essa palavra é uma das palavras na qual o Senhor tem ministrado ao meu coração. Nós, servos de Deus, conhecedores da palavra, sabemos e conhecemos muito bem essa história, a história do povo de Israel, um povo escolhido, um povo na qual o Senhor separou para ele. Um povo na qual o Senhor sempre teve um cuidado especial. E a Bíblia vai nos dizer que este povo, aleluia, quando José veio a morrer, que outro faraó ali toma a direção ali do Egito, a Bíblia diz que esse faraó não conhecia José. E a Bíblia vai nos dizer que esse faraó, ao ver o povo de Israel crescendo, ele vai começar a perseguir aquele povo, a oprimir aquele povo, a colocar cargas pesadas, naquele povo. E nesse contexto no qual o povo de Israel estava, a Bíblia vai dizer que havia eles ficaram por 430 anos sem ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor, aleluia, ao ver o sofrimento daquele povo, na qual era oprimido por Faraó, a Bíblia diz que os filhos de Israel, quando eles começaram a ser oprimidos pelas cargas pesadas, aleluia, que Faraó colocava sobre eles, eles vão clamar ao Senhor. Aleluia, e aqui eu já quero aplicar para as nossas vidas, que muitas das vezes, aleluia, nós nos esquecemos do Senhor, e quando, aleluia, as coisas apertam para o nosso lado, quando nós vimos o ciclo se fechando, nós, aleluia, corremos a clamar a Deus. Mas algo, aleluia, me chama a atenção, porque, irmãos, o Senhor, Ele cria meios, aleluia, para agir na vida do seu povo, na qual o povo não entende. Porque, aleluia, a Bíblia diz que o céu é tomado à força.
E havia uma promessa, aleluia, sobre a vida daquele povo. O Senhor tinha prometido algo a eles, aleluia. E não é diferente conosco. Ele também um dia nos fez uma promessa, aleluia, glória a Deus. Mas nós temos o mesmo defeito que aquele povo tinha, aleluia. Enquanto estava tudo bem, aleluia, Deus estava no centro. Mas quando, aleluia, as coisas apertavam, o povo começava a murmurar, aleluia, glória a Deus. E não é diferente conosco. Quando vai tudo bem, quando vai tudo às mil maravilhas, quando Deus está fazendo conforme aquilo que a gente quer, aleluia, a gente adora a Deus, a gente coloca Ele em primeiro lugar, Ele é o centro, Ele está no centro, aleluia. Mas quando as coisas não correm do jeito que eu e você queremos, aleluia, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar. A Bíblia diz, aleluia, que esse povo estava sendo oprimido e eles ficaram 430 anos sem ouvir a voz de Deus. Mas por quê? Porque Deus não queria falar? Não, porque o povo estava com os ouvidos fechados, aleluia, e não queriam ouvir a Deus. Salaço e decai. E não é diferente conosco, aleluia. Quantas vezes o Senhor está falando, mas nós estamos com os ouvidos tampados, aleluia, e não queremos ouvir a voz de Deus. Mas nesta noite, aleluia, o Senhor me chama e te chama, aleluia, para um particular com Ele, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele cria meios, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que uma mulher chamada Joquebede, aleluia, ela vai gerar um filho. Irmãos, eu não vou aqui falar de todo o contexto, porque senão eu levaria a noite inteira. Mas o que o Senhor fez, aleluia, para libertar aquele povo, aleluia, que muitas das vezes não dava ouvido o que o Senhor queria falar, aleluia. A Bíblia diz que essa mulher, ela vai ter um filho por nome Moisés, e ela vai esconder esse menino, porque havia um decreto para que todo filho homem que nascesse fosse lançado no rio. A Bíblia diz que ela esconde aquela criança, aleluia, durante 3 meses. A palavra do Senhor vai dizer que quando o menino completa 3 meses, não havia mais jeito daquela mulher esconder. Aleluia, a Bíblia diz que ela vai colocar aquele menino no cesto de junco, aleluia, embetumado. Todo um cuidado ela teve, aleluia, para colocar aquele menino, para que aquele menino não fosse morto. E a Bíblia diz, aleluia, que aquele menino é resgatado, aleluia, pela filha de Faraó, que estava se banhando naquele rio. Aleluia, porque a igreja do Senhor, nós sabemos que havia uma promessa sobre o povo de Israel, aleluia, e aquele menino seria o libertador daquele povo. Mas eu quero dizer nesta noite que para ele chegar, aleluia, até, aleluia, o status de libertador, ele teve que passar por várias situações. E aqui eu quero dizer, aleluia, que muitas das vezes nós queremos viver a promessa, aleluia, mas não queremos passar o processo. Aleluia, glória a Deus. E para Moisés, aleluia, chegar até o status de libertador, ele teve que suportar o processo, ele teve que passar o processo, aleluia, glória a Deus. E todos que estavam com ele, a mãe, o pai, os irmãos, também tiveram que passar. Porque imagine, aleluia, a mãe abrir mão do seu próprio filho por causa de algo que Deus, aleluia, tinha com aquele povo. E aqui eu trago quantas das vezes nós não queremos abrir mão, aleluia, de algo. Aleluia, para que o Senhor venha fazer do jeito dele, para que o Senhor venha fazer da maneira dele, aleluia. Mas Joquebede, aleluia, ela sabia que o Deus que tinha guardado Moisés, aleluia, até os 3 meses dentro da casa dela, quando havia um decreto de morte, aleluia, era o mesmo Deus que ia guardar, aleluia, ele lá no palácio de Faraó. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer nesta noite que o Senhor que te guardou até aqui é o Deus, aleluia, que te guarda aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde, aleluia, Ele quer que você chegue, porque não é o teu querer, não
processo, irmãos. Aleluia, as coisas do Senhor não é fácil. As coisas do Senhor é com dificuldade mesmo, aleluia. Quantos eu vejo aqui, aleluia, neste grupo pedindo oração, porque está passando por algo, porque, aleluia, glória a Deus, porque está sofrendo enfermidade. Mas eu quero dizer nesta noite que tudo está no controle das mãos do Senhor, aleluia. Ele não perdeu o controle, aleluia, glória a Deus. O Senhor, aleluia, Ele é um Deus maravilhoso, Ele pode tudo, igreja. A Bíblia diz, aleluia, que Moisés vai ser criado no palácio. Mas o coração de Moisés, aleluia, ardia. Aleluia, porque ele sabia que ele estava ali, mas ele não era daquele lugar. Aleluia, ele sabia, aleluia, que o que Deus tinha preparado para ele era maior. Ainda que viesse a dificuldade, aleluia, mas seria melhor e maior aquilo que o Senhor tinha para ele. A Bíblia diz que certo dia, ao ver ali os soldados de Faraó maltratando os seus irmãos, Moisés, ele vai agir. E ele vai matar aquele homem, aleluia. Porque doeu na alma dele. E sabe que o Senhor ministra no meu coração, aleluia. Nos dias de hoje não é assim. Quando nós vimos alguém maltratar, aleluia, um dos nossos, ao invés de nós, aleluia, defendê-lo, nós também vamos entrar pela mesma linha. Aleluia, glória a Deus. Porque nós, o povo de Deus, aleluia, está se dividindo um para o lado, outro para o outro. Um eu sou desse, eu sou daquele. Aleluia, está como naqueles dias que um dizia eu sou de Paulo, o outro dizia eu sou de Apolo. Oh, Jesus! Mas o Senhor, Ele não quer isso, porque nós somos de Cristo, aleluia. Não há, irmãos, aleluia, várias igrejas, há uma igreja, aleluia, que o Senhor, a Bíblia diz que Ele vem buscar uma igreja, aleluia, não é duas, não é três, não é quatro, não é 1000, aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, que seja da onde você for, de qual ministério você for, nós somos irmãos em Cristo Jesus, aleluia. Essa separação, essa divisão na qual o povo de Deus está, tem que cair por terra. O nosso Deus é um Deus só, aleluia. E nós temos que nos unir, aleluia, para fazer a obra de Deus, aleluia. Tem muitos que se unem, irmãos, para falar mal do irmão, que se unem para fazer contenda. Nós temos que nos unir, irmãos, para pregar o evangelho, para falar da palavra que é viva, que salva, que cura, que liberta. Aleluia, é disso que nós temos que fazer. É para isso que nós temos que nos unir, aleluia. Porque é dessas coisas que o meu e o teu Deus se agrada. A Bíblia diz que Moisés, ao matar aquele homem, ele vai fugir. Aleluia. Ele vai para o deserto de Midian. E lá, aleluia, ele vai se casar, ele vai constituir família. Mas um certo dia, aleluia, o Senhor vai aparecer a ele, aleluia. E vai ordenar a ele que vá libertar o povo, glória a Deus. Aleluia, eu quero dizer nesta noite que não adianta, aleluia, você tentar se esconder, fugir do chamado de Deus, porque, aleluia, no tempo certo, o Senhor, aleluia, Ele vai te encontrar, aonde você estiver, você vai fazer a vontade de Deus, aleluia, porque nós podemos ver no contexto que várias desculpas Moisés vai dar. A Bíblia diz que Deus aparece a ele, irmãos, uma sarça ardente, que se queimava, mas não se consumia, aleluia. O poder de Deus era tão grande, aleluia, que quando Moisés se aproxima, ele diz: Moisés, não te achegues para cá, porque o lugar onde tu pisa é terra santa, aleluia. Eu quero dizer nesta noite que aonde o Senhor está é terra santa, aleluia, glória a Deus. É necessário, aleluia, tirar a sandália
Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ele vai falar para Moisés: olha, vai lá libertar o meu povo. O meu povo está lá sofrendo e eu ouvi o clamor. Aleluia. Porque o povo se inclina a clamar a Deus. E eu quero dizer que quando você e eu nos inclinamos a clamar a Ele, Ele nos ouve. Porque a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tampados. Aleluia, para que não possa ouvir. Ele diz: clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia diz que Moisés vai dar várias desculpas. Ele vai dizer que não sabe falar, que é de língua pegada, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, Ele não vai aceitar as desculpas de Moisés. E a Bíblia diz que Ele vai ordenar a Arão que vá com ele. A Bíblia vai dizer que Moisés vai. E a luta que estava por vir, aleluia, não era pequena. E Moisés, ele vai dizer para o Senhor: o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Quem eu vou dizer que me enviou para libertar aquele povo? E o Senhor disse para Moisés: quando chegar lá, você diga para eles assim, ó: o eu sou me enviou. Aleluia! Eu quero dizer nesta noite, aleluia, que quando você vai, Ele já está na tua frente. Você não vai sozinho, aleluia, porque Ele vai com você. O Senhor, Ele não mudou. Ele é imutável, aleluia. Ele continua operando, aleluia. Ele continua fazendo, Ele continua libertando, Ele continua agindo, aleluia. Mas quem mudou fomos nós. Porque nós estamos vivendo uma geração, aleluia, de crentes covardes, aleluia, medrosos, aleluia, que tem medo, aleluia, de propagar o evangelho, aleluia. Mas nesta noite o Senhor nos encoraja, aleluia, a fazer a vontade dEle. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Moisés vai. E o Senhor, Ele vai operar grandes coisas ali naquele lugar. Porque o Senhor tinha uma promessa sobre a vida daquele povo. A Bíblia diz que foram lançadas 10 pragas. Aí é interessante, irmãos, que sempre, aleluia, era o Senhor que endurecia o coração de Faraó. Para que as coisas ficassem mais difíceis, mas o Senhor estava fazendo o quê? Testando aquele povo, aleluia, para ver se eles eram verdadeiramente dignos daquilo que o Senhor tinha preparado para eles. E não é diferente conosco. Quantas vezes o Senhor, aleluia, aperta, aleluia, fecha, Ele, aleluia, endurece corações, aleluia, glória a Deus, para que Ele venha ver como está a nossa fé, a nossa confiança nele. E por várias vezes a Bíblia diz que o Senhor, Ele fechou o coração de Faraó. Ele endureceu o coração de Faraó. Mas não era porque Deus não amava aquele povo. Era justamente ao contrário, era porque Deus amava. Mas o que o Senhor tinha, aleluia, para entregar aquele povo, não era algo, aleluia, terreno, não era algo, aleluia, momentâneo, aleluia, glória a Deus. E às vezes nós perguntamos para o Senhor por que o Senhor fez isso. Por que está sendo assim? Por que, aleluia, por quê? Nós perguntamos o tempo todo o porquê. Sabe o que isso significa? Que nós não confiamos no Deus no qual nós servimos. Porque, igreja, quando, aleluia, Deus ele chama Abraão
E ele fala para Abraão sair do meio da terra dele, da parentela dele, para ir para uma terra na qual ele ainda ia mostrar a Abraão: Abraão, vai. E quando Abraão passa por dificuldade, aleluia, ele não questiona Deus e perguntando por quê, porque ele confiava, aleluia, no Deus que havia prometido para ele. Não é diferente conosco. Muitas das vezes nós perguntamos ao Senhor por quê. Por que está acontecendo isso? Porque tinha que ser assim. Nós não confiamos no nosso Deus. Nós não cremos, aleluia, naquilo que Ele nos prometeu lá atrás. Acho que nós nem lembramos mais. Quantas das vezes nós esquecemos? Vimos uma dificuldade, aleluia, e achamos que é impossível. Nós esquecemos que nós servimos a um Deus poderoso, irmãos. A Bíblia diz que após 10 pragas, na qual a última foi a morte do primogênito, na qual o filho de Faraó vem morrer, Faraó decide deixar o povo ir. E o povo vai de caminho ao deserto, aleluia. E mais uma vez o Senhor, Ele vai provar aquele povo, levando o povo pelo caminho do deserto. Pelo caminho, aleluia, mais difícil, aleluia. Porque, aleluia, muitas das vezes o Senhor, Ele vai nos levar por caminhos difíceis, para que nós venhamos, aleluia, aprender a confiar nele. A Bíblia diz que Deus, mais uma vez, vai endurecer o coração de Faraó. E Faraó, ele vai atrás daquele povo, aleluia. E o povo se apavora, olha para um lado, montanha, e olha para o outro, aleluia, havia um mar. E agora aquele povo começa a dizer como é que nós vamos passar por esse mar. Eles começam, aleluia, a falar para Moisés, com Moisés. E Moisés, aleluia, ali clama a Deus. E o Senhor fala para Moisés: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Toca nas águas, Moisés, e diz ao povo de Israel que marchem, aleluia. Porque muitas das vezes, aleluia, quando nós vemos a dificuldade, nós queremos voltar para trás, aleluia. Mas a palavra do Senhor nesta noite é, aleluia, que marche. Não é para voltar para trás, não é para retroceder, aleluia. A Bíblia diz que Moisés vai tocar nas águas e o mar vai se abrir. Como nós podemos duvidar, irmãos, de um Deus desse? Um Deus que foi capaz, aleluia, de abrir o mar para aquele povo passar. E a Bíblia diz que o povo passou a pés enxutos. Meu Deus, Deus é tremendo, irmãos. Ele é grande, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. O povo vai passar. Irmãos, a Bíblia diz que o cuidado de Deus era tão grande que havia uma coluna de nuvem sobre aquele povo para que eles não morressem no sol. No calor do deserto escaldante. E havia também uma coluna, aleluia, de fogo, que aquecia aquele povo, aleluia, nas noites frias, meu Deus. E a palavra do Senhor diz que de quando aquele povo saiu do deserto, do Egito, irmãos, perdão, Deus nunca retirou a coluna de nuvem e nem a coluna de fogo. Sabe o que isso significa, irmãos? Proteção. O Senhor, Ele nunca tirou de nós as mãos dEle, porque, se Ele tirasse as mãos de nós. Se o Senhor tirar a proteção dEle de nós, quem somos nós? Meu Deus.
E a Bíblia diz que em todo tempo o Senhor era com aquele povo, irmãos. Mas o povo murmurava, o povo reclamava, aleluia. E não é diferente hoje. Nós às vezes falamos do povo de Israel, mas eles não são muito diferentes de nós. Ou nós não somos muito diferentes deles. Falamos, aleluia, que Pedro negou, que Judas traiu, aleluia, mas quanto de nós tem traído o Senhor? A Bíblia diz que Deus ele vai comparar o povo de Israel a uma prostituta, laço e decai, porque aquele povo adorava outros deuses. E quantas vezes nós não temos adorado nem a imagem, estátua, não, temos adorado pessoas. Aleluia, e o Senhor está conosco, irmãos. Ai, irmãos, como eu queria, aleluia, trazer aqui uma palavra de bênção, falar para os irmãos que Deus vai abençoar, Deus vai prover, mas eu quero dizer nesta noite, irmãos, acorda. Irmãos, o Senhor Jesus, ele está voltando. E tem tanta gente apegada com as coisas daqui. Essa passagem na qual eu li, aleluia, na qual o povo já estava no deserto. A Bíblia vai dizer que aquele povo vai sentir fome. E eles vão murmurar contra Moisés, contra Arão, contra Deus, irmãos. Dizendo: para que vocês nos trouxe para esse deserto? Para morrermos de fome? Era melhor que tivesse nos deixado lá. Quando a gente estava lá, junto das panelas de carne, aleluia. Porque, irmãos, esse povo não sabia agradecer. E nós não somos diferentes. No deserto, aleluia, o Senhor proveu o maná, aleluia. Mas sabe o que é interessante, aleluia? Que esse povo, eles estavam com saudade do Egito. Porque, irmãos, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Quantas das vezes é assim nas nossas vidas? Quando vai tudo bem, tá maravilhoso. Mas quando acontece alguma coisa que não nos agrada, aleluia, nós reclamamos e queremos voltar, aleluia, para o Egito. Quantas pessoas têm, aleluia, trazido as coisas do passado, irmãos? Quantos que o Senhor tirou algo, aleluia, e quer voltar de novo às velhas práticas? Porque, aleluia, não se agrada de passar por prova, de passar por luta. Porque não querem. Esse povo estava sob o cuidado. Não era o cuidado do ser humano. Era o cuidado de Deus, aleluia. Eles estavam sobre a proteção do Senhor. Quando eles estavam no Egito, aleluia, eles não tinham proteção de Deus, porque por 430 anos eles não ouviam a voz do Senhor. Mas quando eles estavam no deserto, o Senhor falava todo dia, aleluia. E eu quero dizer nesta noite, aleluia, que deserto não é para morte, aleluia. No deserto tem pão, igreja. No deserto, aleluia, tem água, aleluia, porque o Senhor faz brotar da rocha. E no deserto tem provisão de Deus. No deserto, aleluia, tem maná, tem palavra, aleluia, tem presença, tem cuidado. Mas nós queremos ficar no Egito, aleluia. Não queremos ir para o deserto, porque deserto é lugar de provação.
Deserto, aleluia, é lugar que Deus conhece quem é você e eu de verdade. Quem somos nós de verdade? É lá no deserto que o Senhor nos conhece. É lá no deserto, irmãos, que o Senhor, Ele quer tratar comigo e contigo, aleluia. Mas não é para nos matar. É para nos dar aquilo que Ele tem nos prometido. Mas é muito triste porque a Bíblia vai dizer que muitos desses morreram no deserto. Porque murmuraram contra o Senhor. E eu quero dizer nesta noite, irmãos, que a murmuração, ela traz a morte. Que nós possamos, aleluia, glorificar ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Que nós possamos, aleluia, nos colocar à disposição dele, assim como Moisés fez. A Bíblia diz que aquele povo murmurava tanto, irmãos, que o Senhor ordenou a Moisés para que ele tocasse na rocha, para que houvesse água para aquele povo. Mas Moisés feriu a rocha e perdeu o direito à terra prometida, irmãos, porque aquele povo, aleluia, murmurou tanto. Aleluia, meu Deus. Que nós possamos, aleluia, refletir nesta palavra, na qual não é minha, mas é do Senhor, na qual Ele tem falado conosco nessa noite. Não deixe as coisas do Senhor, aleluia. Não queira trazer de volta aquilo que o Senhor já tirou de você, aleluia. Se o Senhor já te libertou de algo, aleluia, permaneça firme, fiel a Ele, mas não queira, aleluia, voltar a comer, aleluia, das migalhas que o inimigo, ele lança. Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá, o que Ele tem prometido para nós, irmãos, é eterno. As coisas terrenas, elas podem até nos dar prazer, mas elas são momentâneas, elas vão passar. As coisas do Senhor não. Elas são eternas, elas são para sempre, aleluia. E o que Ele tem conosco, irmãos, é grande. Então não desista, não pare. Continue firme, aleluia. Lute todos os dias, aleluia, porque a nossa vida, irmãos, é uma luta diária. Todos os dias tem pessoas que falam que nós temos que matar um leão. Mas eu digo que nós temos que matar muitos leões. Muitos leões. Para sobreviver dia após dia. Então não deixe as coisas te afastarem do caminho do Senhor. Não deixe de buscar a Deus por causa de pessoas. Porque a Bíblia diz que nós não devemos, aleluia, nos apoiar no ser humano. Muitos têm se entristecido, muitos têm deixado a Jesus por causa do ser humano. Mas eu quero dizer nessa noite que quem morreu na cruz para nos salvar foi Jesus. Não foi ninguém aqui na terra. Se tem alguém que nós devemos satisfação, aleluia, é Jesus, irmãos. Quem te conhece, me conhece, é Ele. Aleluia. Então, que nessa noite nós estejamos prontos a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor. Não sei se era a palavra que os irmãos esperavam ouvir, né? Mas eu quero dizer aqui que fui direcionada por Deus, né, a trazer essa palavra para os nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar aqui trazendo essa palavra da parte de Deus. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos em nome de Jesus, né? Que esse grupo na qual nós criamos de vários irmãos de outros lugares que nós não conhecemos pessoalmente, mas que nós amamos, né? Seja bênção, que seja
para que nós venhamos nos unir e propagar o Evangelho, que nós venhamos fazer mais para o Senhor, sem placas, irmãos, que nós venhamos nos unir em Cristo, para adorar a Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Assim eu agradeço ao pastor Diego também, né, meu esposo, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus, amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.